Bom dia, pessoal. Estamos começando a nossa live da campanha Tenha Sucesso na Carreira ao Exercer a Liderança. E sempre é importante nós trazermos à memória que carreira é a nossa jornada no desenvolvimento, na aplicação profissional, ministerial, na esfera de ação que o Senhor nos inseriu e demarcou, a nossa esfera de influência, no nosso campo. E cremos que o Senhor quer levantar um povo triunfante, um exército triunfante, para ocupar lugares estratégicos, lugares altos, lugares de decisões. E é por isso que nós estamos tendo esta campanha, neste ano de autoridade apostólica, um novo comissionamento para uma colheita sobrenatural. E nós começamos com a preparação, no dia 11 de outubro, na preparação para entrarmos na campanha, com a ministração A Unção do Sucesso de Salar. E aí iniciamos a campanha dia 12 de outubro, e vamos até dia 1º de novembro. É importante nós compreendermos que são 21 dias, e o primeiro dia, que foi a segunda-feira, dia 12 de outubro, falamos sobre a importância de ser diligente. Na terça, dia 13, no segundo dia, sobre a importância da firmeza. Tudo que vier à nossa mão, precisamos fazer com vigor, com pegada, com firmeza. Na quarta-feira, dia 14, no terceiro dia, falamos sobre a importância de estarmos preparados quando a oportunidade surgir, e isto é prudência. Na quinta-feira, dia 15, no quarto dia, falamos sobre a importância de ser frutífero, de promover resultado, de ser convincente, servo bom e fiel. Na sexta-feira, dia 16, no quinto dia, falamos sobre a importância da sabedoria, investir tempo afiando o machado, porque a sabedoria resolve, e resolve com bom êxito. No sábado, dia 17, no sexto dia, falamos sobre a importância da arma que vence o mundo, a nossa fé, acessando graça, descanso e milagres. No domingo, dia 18, na live, falamos sobre a importância de se prevalecer sobre a inveja, no sétimo dia. E no culto, nós ministramos sobre a chave da verdadeira humildade. Na segunda-feira, dia 19, no oitavo dia, falamos sobre a importância de remover pela raiz a amargura. O perdão é tremendo. Na terça-feira, dia 20, no nono dia, falamos sobre a importância do discernimento espiritual. A pessoa espiritual discerne todas as coisas. Na quarta-feira, dia 21, no 10º dia, falamos sobre a importância da excelência, de se mover no espírito de excelência e não fazer a coisa de maneira relaxada, bagunçada, de qualquer jeito. Na quinta-feira, dia 22, no 11º dia, falamos sobre a importância dos dons espirituais. Não podemos nem ser ignorantes, nem negligenciarmos os dons espirituais. Na sexta-feira, dia 23, no 12º dia, falamos sobre a importância de ser cabeça, de ser líder, de exercer a liderança. É uma bênção. No sábado, dia 24, no 13º dia, falamos sobre a importância da visão profética, a visão de futuro. Sem visão, o povo se perde, se corrompe. No sábado ainda, dia 24, nós tivemos um treinamento extraordinário, poderoso, a arte do planejamento, um movimento no espírito, revolucionário. No domingo nós tivemos a live, falamos sobre a importância da estratégia divina, isso no 14º dia. Na segunda-feira, dia 26, no 15º dia, falamos sobre a importância de se exercitar a autoridade. Na terça-feira, dia 27, no 16º dia,
falamos sobre a arte da delegação. É por onde flui a multiplicação. E também falamos na quarta-feira, dia 28, sobre invista nos que frutificam. No 17º dia, também é um outro aspecto fundamental na multiplicação. Por que nós introduzimos a live, trazendo à memória tudo que Deus foi nos dando no decorrer dos dias? Porque nós precisamos construir esta perspectiva do rio de Deus, do movimento de avanço de Deus. Precisamos ter isso na nossa mentalidade, para que nós possamos desenvolver essa perspectiva construtiva do reino de Deus. E hoje, quinta-feira, dia 29 de outubro, estamos no 18º dia. É isso aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda à live do 18º dia da campanha. E hoje nós vamos falar sobre seja autoconfiante. A autoconfiança, ela é fundamental para os liderados e é de extrema importância para quem lidera. Se você quer ter sucesso na carreira ao exercer a liderança, em qualquer área, você precisa desenvolver uma autoconfiança saudável. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver um líder que teve sucesso na carreira, chamado Paulo, o apóstolo Paulo. E em Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, eu quero ler com você, Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13. Olha que o apóstolo Paulo declara aqui: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está nesta declaração, tudo posso naquele que me fortalece, expressando a sua autoconfiança. Vamos entender então o que é autoconfiança. Autoconfiança é o conhecimento, é a consciência e, sobretudo, a segurança que somos capazes, que somos habilitados, que temos capacidade, que temos competência em Cristo que nos fortalece. Nós temos competência para realizar o que fomos designados por Deus para realizar. Isto é autoconfiança. Então, é importante que os liderados tenham autoconfiança? Sim. É muito importante que os liderados, para que possam ter sucesso na carreira e aí assumir a liderança, a autoconfiança, ter este conhecimento, consciência e segurança da sua capacidade, da sua competência, da sua habilidade em Cristo, que o capacita, que o habilita. Vamos examinar aqui as Escrituras. Paulo está falando da sua experiência. E é importante, olha, se eu pudesse inculcar em você, é a valorização da experiência, do testemunho.
como que a experiência, como que o testemunho é algo fundamental para a autoconfiança. Ele está mostrando que ele passou por situações antagônicas, né? Situações de extrema facilidade, de extrema dificuldade, e ele teve experiência, e isto fez com que ele tivesse conhecimento, consciência, segurança de que tudo posso em Cristo, que me capacita. Vamos olhar para duas palavras no original grego aqui. Quando ele diz tudo posso, é a palavra ischio, que é exercer força, poder fazer, e tem a ver com muito trabalho. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, eu posso exercer, eu posso fazer, eu posso ter muito trabalho em Cristo, e o texto é categórico, em Cristo, que me fortalece. Essa palavra fortalecer não é simplesmente revigorar, não tem esse sentido de vigor, porque é a palavra endunamou, que vem da palavra dunamis. Então seria assim, ó, em dunamis, em poder. E esta palavra dunamis tem essa perspectiva de capacidade, de habilidade. Então o que Paulo está dizendo é que por causa das experiências que ele teve, ele chegou a esta realidade, ele chegou a este conhecimento, consciência, segurança. Eu posso fazer, eu posso ter muito trabalho, eu posso exercer todas as coisas em Cristo, que me empodera, que me capacita, que me habilita. Aleluia! Então, se você me pergunta, apóstolo, qual é a característica principal de alguém que tem esta perspectiva de autoconfiança, que tem esta autoconfiança na perspectiva bíblica, na perspectiva do reino de Deus, que não tem nada a ver com autossuficiência, mas é você confiar na obra de Cristo, no poder da cruz e da ressurreição, no poder do Espírito Santo enviado por Cristo, que nos capacita naquilo que fomos comissionados, naquilo que fomos designados, naquilo que fomos enviados para fazer, realizar, empreender. É esta segurança. Portanto, o oposto da autoconfiança de que nós estamos falando aqui, desta autoconfiança saudável, bíblica, que Deus espera de nós, o contrário disso é insegurança. É insegurança. E insegurança de uma maneira específica. É uma insegurança relacionada com a sua capacidade de realizar, de fazer, de empreender aquilo para o qual você foi designado, chamado, comissionado, enviado para fazer. Então, quando você desenvolve esta autoconfiança saudável, bíblica, né, que você tem esse conhecimento, esta consciência de que você pode fazer, de que você é capaz de fazer, de que você é habilitado para fazer, que você consegue fazer e fazer com excelência, esta autoconfiança vai produzir segurança. A ausência dela, insegurança. E isto é extremamente importante, sobretudo para quem lidera, para quem exerce qualquer função de liderança.
qualquer função de liderança. Eu tenho visto, ao lidar com muitas pessoas, que normalmente uma pessoa que não tem esta autoconfiança e, portanto, é insegura e, portanto, ela se sente, ela se imagina incapaz, incompetente, né? Ela não está firme, segura, convicta. Normalmente, numa realidade de avaliação, qualquer processo de avaliação, vestibular, exame ou entrevista para assumir um emprego, uma nova função, né? Ela entra numa crise, num desgaste mental, emocional. E quando você começa a conversar com essas pessoas, né, qual que é o sentimento delas? De tragédia. E se houve alguma possibilidade de erro, seja no vestibular, seja na entrevista, seja na supervisão, seja em qualquer realidade, de qualquer possibilidade de avaliação, há um sentimento trágico. E isto tem muito a ver com a mentalidade grega, que é esta mitologia da tragédia. Então agora acabou. E eu conheço muitos crentes, muitos crentes, não são poucos, que acabaram desenvolvendo pela insegurança, pela ausência da autoconfiança, esta mentalidade de tragédia. E acabou se formando uma fortaleza mental de tragédia. E isto sabota, isto paralisa, isto aprisiona, porque o inimigo começa a atacar a partir da fortaleza mental, a partir dos sofismas, a partir da altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, a partir dos pensamentos de desobediência. Então o inimigo começa a projetar, e essas projeções podem ser ataques diretos. Estas projeções podem ser falsas profecias, essas projeções podem ser incitações da própria atmosfera espiritual, do ambiente, do território, do contexto familiar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando nós permitimos o trabalhar do Espírito Santo em nós, segundo a palavra de Deus, né? Então nós vamos nos tornando seguros no que diz respeito à nossa capacidade. E, portanto, vamos tendo confiança na nossa capacidade. E quando temos confiança na nossa capacidade, temos maiores condições de confiar na capacidade dos outros. Discernir e confiar na capacidade dos outros. E aí nós chegamos num ponto crucial, que é a segurança da capacidade de Deus operar através de nós. Apóstolo, uma pessoa pode confiar na capacidade de Deus para os outros e não confiar na capacidade de Deus operar nela mesma? Sim. Este é um problema de autoconfiança. E normalmente a pessoa que não desenvolve essa autoconfiança na sua jornada profissional, na sua jornada ministerial, ela vai se tornar de alguma forma arrogante. Então, quando você se depara com uma pessoa arrogante, uma pessoa que se gaba, que se vangloria, que se autoafirma, que fala demais de si mesmo, se gabando, se exaltando, né? Se exibindo, isso de várias maneiras, você está diante de uma pessoa arrogante. Sim,
Mas o que está por detrás dessa arrogância é o buraco da insegurança, pela ausência da autoconfiança. Então, é algo muito real, muito real. Por exemplo, uma pessoa que se vitimiza, uma pessoa que vive na autocompaixão, na autopiedade, que procura chamar a atenção de si mesmo, tem problema de insegurança, tem problema de autoconfiança. Mas, apóstolo, isso pode ser consequência da iniquidade e situações, traumas de rejeição? Sim, sim. É o primeiro lugar que uma pessoa insegura, uma pessoa que não tem autoconfiança saudável, na perspectiva bíblica, o primeiro lugar que ela precisa olhar é para a questão da iniquidade, dos traumas, né, dos complexos de rejeição. Então, muitas vezes, a autoconfiança não foi solidificada, consolidada, fortalecida por causa de traumas. Tá? E não só de rejeição, mas traumas de frustração, traumas de fracassos, de perdas, de fragmentações. Então, vejam bem, eu falei da iniquidade da rejeição e eu falei dos traumas, inclusive traumas de rejeição, mas não somente. Um outro elemento muito assim presente na ausência ou no bloqueio nesse desenvolvimento da autoconfiança são as falsas profecias dos mais variados tipos, né? E também ataques diretos. Por quê? Porque Satanás não quer que o povo de Deus tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. Satanás não quer que jovens se posicionem com conhecimento, com consciência, com segurança, com firmeza, que eles são capazes de fazer o que foram designados pelo Senhor e no Senhor para fazerem. Satanás não quer isso. Então há um ataque direto. E eu volto a insistir, aonde ele ataca as iniquidades, sobretudo as iniquidades de rejeição, sim. Ele ataca os traumas, inclusive os traumas de rejeição, e não somente, sim. Mas o que ele prefere é operar nas fortalezas mentais, onde estão os conceitos, crenças, valores, paradigmas, ideologias. É aí. É aí. Por isso, às vezes você encontra pessoas que já passaram por processos intensos, profundos, lidando com as iniquidades, lidando com os traumas e não resolvendo a questão da autoconfiança. Por quê? Porque não destruíram as fortalezas mentais e não anularam adequadamente os sofismas, a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e os pensamentos. Não colocaram ordem nos pensamentos, nos raciocínios. Nós temos um treinamento no EAD extraordinário. Ponha ordem ou coloque ordem no seu raciocínio. Temos também sobre iniquidades de rejeição. Temos uma ministração específica sobre isso para poder te ajudar. Agora, quais são os pilares para você desenvolver e amadurecer e consolidar a sua autoconfiança? Primeiro, você precisa trabalhar a sua autoimagem. Como você se vê e principalmente como você se imagina. Sabe por quê? Porque Provérbios 23:7 diz: como você imagina, assim você é. Então, se você se vê como uma pessoa incapaz, incompetente, inapta, inapropriada, inadequada, você vai ser assim.
Se você se vê e se você se imagina uma pessoa insegura, assim você é. Então você precisa trabalhar a restauração da sua autoimagem, para que você possa se ver como Deus te vê. E Deus te vê com um olhar de amor, um olhar de paternidade amorosa. Aleluia! Um outro pilar para você trabalhar a sua autoconfiança é a sua autoestima. O que é estima? É importância, é valor. Você precisa trabalhar. Isaías 43, 4. A palavra de Deus diz que nós somos preciosos diante do Senhor. Nós temos um valor tremendo. Nós somos importantes para o Senhor. E se você não trabalhar esta perspectiva da autoestima, você vai ter problema na autoconfiança. Um outro pilar muito importante é o autoamor. Você amar a si mesmo. Quando o Senhor Jesus, ele estava falando sobre os mandamentos, ele falou algo muito chave, lá em Mateus capítulo 22, versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. Então, há um mandamento para você amar a si mesmo. Então, trabalhe, restaure a autoimagem. Trabalhe, restaure a autoestima. Trabalhe, restaure o amor por si mesmo. Isso é muito importante. Em quarto lugar, cuide de si mesmo. Esse texto está lá em 1 Timóteo, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Paulo dá uma palavra tremenda para o seu liderado Timóteo. Está lá em 1 Timóteo 4, 16. Muito claro. Tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. Você precisa se cuidar. Cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde mental, da pureza da sua consciência e do seu espírito. 1 Tessalonicenses 5, 23. Você precisa cuidar de si mesmo. Em quinto lugar, você precisa cuidar da sua verdadeira identidade. E nós temos um curso extraordinário chamado Expedição, para você ter clareza de quem você é, o seu perfil de testemunho, o seu temperamento, o seu conjunto de dons e a ordem deles, o seu chamado, o seu ministério e o seu campo. Você precisa saber quem você é. Se você não souber e não tiver consciência, segurança de quem você é, você não terá segurança do que você pode fazer. Simples assim. E muitas vezes você será arrastado aqui, ali e acolá para aquilo que você não tem competência para fazer. Simplesmente porque você não tem clareza sobre quem você é. E por fim, em sexto lugar, trabalhar a sua segurança na eficácia do poder de Deus em você. Em você. Efésios capítulo 1, versículo 19. Paulo está ali falando, ele estava orando pela igreja de Éfeso a respeito do
espírito de sabedoria, revelação, iluminando os olhos do entendimento para que eles soubessem, dentre as coisas, Paulo diz, sobre a suprema grandeza do seu poder que opera em nós, os que cremos. Por isso que se você não tiver os teus olhos iluminados sobre a eficácia, a suprema grandeza do poder de Deus que opera em você, você não desenvolverá essa autoconfiança. Mesmo porque Paulo está dizendo, tudo posso em Cristo. Em Cristo. Quando ele diz, tudo posso naquele, no grego não é naquele, no grego é específico, está lá a palavra Cristo. Tudo posso em Cristo que me capacita. Eu posso fazer e posso fazer muito trabalho, ter essa perspectiva de todas as coisas em Cristo. Ou seja, neste poder, na eficácia deste poder. Ou como está em Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, em mim. Então, estes são os pilares para que você possa, nas experiências, desenvolver a sua autoconfiança. Então, o que seria adequado, o que seria maravilhoso, é que você trabalhasse isso desde os primeiros dias de vida. Desde os primeiros dias de vida. Ou seja, desde a gestação, quando os pais liberariam ou devem liberar palavras afirmativas, palavras de segurança, palavras de bênçãos na infância. Mas se isso não ocorreu ainda na gestação ou na infância, na adolescência, meu Deus. Em outras palavras, eu estou dizendo, quanto mais cedo você se posiciona para desenvolver a sua autoconfiança, mais resultado você alcançará, mais sucesso você alcançará. Você terá a probabilidade de ocupar lugares mais altos, mais estratégicos, de maior relevância, de maior impacto no decorrer da sua jornada. E aí você diz, apóstolo, e para mim, eu já não estou no ventre da minha mãe, já não estou na infância, nem na adolescência, nem na juventude, já passei há muito tempo dessa faixa etária, e a mim, você tem duas perspectivas. Primeiro, encorajar os mais novos sobre aquilo que você deveria ter feito e não fez por N motivos. Então você precisa conscientizar os mais jovens sobre as consequências de você não ter praticado isso. Segundo, sempre há um caminho redentivo. Uau! Sempre há. E nós precisamos trazer à memória a história de Moisés. Moisés foi ocupar um lugar de relevância com 80 anos. Alô? Então sempre há um caminho redentivo. Isaías 35, de 8 a 10. Sempre há uma estrada, sempre há uma bandeirantes, sempre há uma bandeirantes diante de nós. Esse caminho, essa estrada, essa rodovia redentiva, para que nós possamos vivenciar aquilo que o Senhor planejou para nós e com sucesso. Amém? Então, seja autoconfiante, desenvolva esta autoconfiança em nome de Jesus, para que se tenha sucesso na carreira
ao exercer a liderança. Então, no seu momento de jejum, no seu momento de intimidade com Deus, e onde você estiver, abra sua boca e proclame que a autoconfiança se levanta na tua vida como nunca. Faça como Ezequiel, que ouviu a palavra de Deus, abriu a boca e começou a proclamar. E Deus transformou um cemitério, um vale de ossos sequíssimos, em um grande e poderoso exército. Mudou completamente a realidade. Então abra a tua boca e proclame que você é autoconfiante em Cristo. Em Cristo. Diga, em Cristo eu posso. Em Cristo eu consigo. Em Cristo eu exerço muito trabalho. Eu posso fazer tudo que o Senhor me designou para fazer. Porque em Cristo eu sou habilitado, eu sou capacitado. Aleluia. Eu consigo atravessar dias de honra e de desonra, dias de fartura, dias de escassez. Eu sou dos que atravessam em nome de Jesus. Tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. Um grande abraço a todos.